Bom dia, Zenha. É um prazer estar te ouvindo, né? Estava acompanhando aí essa bela reportagem do Melo sobre o dólar, né? Quer dizer, o terrorismo do dólar é o terrorismo do sistema financeiro, é o terrorismo da alta do dólar para especular e para constranger e desidratar o Lula. O que está acontecendo com o dólar, José Genuíno? Mais cedo a gente trouxe uma observação feita pelo Lindbergh Farias, dizendo o seguinte, que o Banco Central estaria boicotando o governo Lula ao não intervir para derrubar o dólar, como fez no governo Bolsonaro. Eu queria que você comentasse isso e também o fato de que o dólar está subindo em relação a várias moedas do mundo, ao iene, ao peso argentino, a várias moedas. Está subindo mais em relação ao real. Como que você classificaria o que está acontecendo? Olha, Azenha, primeiro há uma crise real, sistêmica do modelo neoliberal. E essa crise real atinge o mundo inteiro, uns mais e outros menos. É nesse clima de crise que, no caso do Brasil, há uma atitude de incentivo à especulação do dólar por parte do presidente do Banco Central. Ele não toma nenhuma atitude, ele não toma nenhuma decisão, ele não dá uma entrevista, fica especulando com o aumento do dólar para que o dólar atinja de maneira dura a economia, e aí ele vem com a discussão de elevar os juros para controlar a inflação. Politicamente, eu acho que o Lindbergh tem razão. Esse terrorismo especulativo com o dólar faz parte de uma jogada dos setores financeiros monopolistas para garantir o ajuste fiscal tirando dos pobres. O que eles querem? É mexer na saúde, na educação e na previdência. Porque eles não, por que eles não fazem o alarido, a crítica aos incentivos fiscais, determinados incentivos, determinados subsídios? Não. O alvo deles é exatamente atingir a população que necessita do poder do Estado. Segundo, eles querem, com isso, fazer um processo de, vamos dizer assim, de mostrar a crise do governo Lula para que ele possa ser enfraquecido politicamente. Nós estamos no ano eleitoral. Eu acho, Azenha, que o Haddad confiou demais, né, na Faria Lima. O Haddad confiou demais que os caras iam baixar o juro. O Haddad desceu loas ao Campo Neto, até levou para aquela recepção do Lula na Granja do Torto. O Haddad achava que o ajuste fiscal ia aumentar a arrecadação, porque os caras concordariam com o imposto, a elite ia concordar com o imposto. A elite, a classe dominante brasileira, nunca vai aceitar imposto sobre patrimônio, sobre lucro, sobre rendimento financeiro. E ele confiou que a partir dali havia. É tanto que você viu a desoneração, qual foi o resultado, todas as medidas, inclusive para fazer a reforma tributária mexendo na renda e no patrimônio, até agora está empacada. E aí eles criam, politicamente, o Campos Neto está fazendo um movimento político em torno do problema real, do aumento do dólar como uma crise sistêmica, e aí ele faz dessa crise sistêmica um trunfo político para encurralar o governo politicamente. Eu acho que essa situação é delicada, nós devemos fazer um movimento, não pode ficar só o Lula dando declaração. Eu acho que o PT, os demais partidos de esquerda, lideranças políticas, lideranças economistas, fazer um movimento político contra a especulação com o dólar. Eles estão especulando com o dólar para aumentar os juros e forçar o governo a mexer no teto da saúde, da educação e da previdência. Esse é o jogo, claro. Eu acho que o próprio ajuste fiscal deu margem a isso, porque nós trabalhamos com a ideia de que ia resolver o problema com a arrecadação e com a taxação. Eles não aceitam. Então, eu acho que nós estamos diante de uma certa encruzilhada, e o Lindbergh tem razão. Agora, nós não podemos só ficar lamentando. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento político para respaldar as declarações do Lula.
Ele já declarou que não vai mexer no teto da saúde, da educação e da previdência. Ele já falou que não tem que dar satisfação a banqueiro. Eu acho que Lula não pode ficar falando sozinho. É hora dos ministros, particularmente os ministros do PT e demais partidos de esquerda, as bancadas na Câmara e no Senado, os movimentos sociais irem a campo para apoiar, porque eles querem criar uma camisa de força para dizer, não tem outra saída. Aplique o nosso programa, o programa que foi derrotado nas eleições de 2022. É isso que está em jogo. O Campos Neto não está fazendo nenhuma decisão meramente técnica. Quem acredita nisso é acreditar na história da carochinha. Não tem nada, é quadro político. Dizem que ele se reúne periodicamente com o Bolsonaro. É um bolsonarista de 4 costados. Ele foi indicado para o Banco Central pelo sistema financeiro. Ele veio do sistema financeiro, porque o Banco Central... Mas... E aí tem uma coisa muito grave, viu, Azei? Eles querem aprovar a emenda constitucional que dá ao Banco Central a ideia de que é uma empresa privada de direito público. Quer dizer, o Banco Central, que administra a moeda, que administra as reservas, passa a ser um organismo privado de direito público. Isso é um escândalo. Quer dizer, você elege o presidente para quê? Uma das funções do chefe de Estado é administrar as questões estratégicas do país como a moeda. Agora, o Banco Central, eles querem criar uma governabilidade com o Banco Central, como fizeram com o Banco Central americano, europeu, como fizeram aquele tríplice terrorismo contra a Grécia, a União Europeia, Banco Central Europeu e a Comunidade Econômica Europeia. É isso que eles fazem. No meu modo de entender, nós estamos diante de uma disputa. E essa disputa, nós temos que estar ao lado das posições que o Lula está defendendo. E eu acho que o Lula tem que chamar o governo à ordem, enquadrar quem está no governo para defender a posição do governo. Né? Quer dizer, o Campos Neto é um infiltrado do bolsonarismo, no Banco Central para torpedear, para enfraquecer o governo Lula. Os indicadores econômicos estão melhorando, mas aí tem o problema do peso do ajuste por causa do aumento dos juros, o impacto do aumento de juros nas contas públicas e por aí vai. Então, eu acho que essa ortodoxia neoliberal está jogando politicamente. Nós temos que dizer, Campos Neto, você é um quadro político, você está aí, não tem Banco Central independente, coisa nenhuma. Isso é balela dos banqueiros e do rentismo. Você está aí para fazer política contra um governo progressista que tem um programa que eles estão impedindo que ele seja concretizado. Pergunta da Márcia Castro. Quem pode mudar o mandato do presidente do Banco Central para coincidir com o mandato da presidente da República? Você acha que deveria acontecer? Olha, eu sou contra Banco Central independente. O poder emana da soberania popular, que é o voto. E quem é eleito pelo povo tem que decidir, como chefe de Estado e chefe de governo, que é o presidencialismo, os assuntos de Estado. E a moeda, o tesouro, as reservas, a administração do sistema financeiro é uma questão de Estado. Portanto, eu sou contra a independência do Banco Central. É claro que se fosse aprovada uma emenda para coincidir, era melhor. Vamos dizer assim, é menos ruim. Mas essa ideia de que você tem agências, olha, Banco Central, uma governabilidade financeira é exatamente para tirar a força do poder popular que emana da soberania popular. Isso que está em jogo. Por isso, Azen, que a democracia liberal ela é disfuncional para o sistema neoliberal, porque o sistema neoliberal precariza tudo, elimina direitos, leva o povo a um desespero, e aí vem a alternativa proto-fascista, que é o que está vendo na Europa. Então, eu acho que seria menos mal, mas eu sou contra a ideia de Banco Central independente. Essa ideia de Banco Central independente nasceu no início do século XXI, com a ofensiva Margaret Thatcher e Reagan, para criar, no mundo unipolar, uma governança que independia de eleição, independia da disputa política.
Se lembra que ele dizia o fim da luta de classe, o fim da história, globalização, não tem mais disputa política para exatamente o capital reinar sozinho. Só que isso não deu certo, né? A partir da crise de 2008, o sistema foi, vamos dizer assim, afetado profundamente por uma crise sistêmica. E agora eles tentam salvar o rentismo, o modelo neoliberal, agravando a crise, principalmente a população assalariada, a população pobre, a população que precisa das políticas públicas e do papel do Estado. Essa não é uma disputa qualquer, Azenha. Eles estão torpedeando, estão enfrentando, estão querendo encurralar o governo Lula. E eu acho que está na hora da gente fazer um movimento, eu defendo um movimento democrático, popular, de combate à especulação financeira e o terrorismo do dólar e apoio às declarações do Lula. E vamos executar os programas sociais. Mexer na educação e na saúde e na previdência, jamais. Eu acho que o PT tem que ter uma posição muito clara, e já tem uma nota da executiva, mas nós temos que fazer um movimento político, inclusive de rua, vinculando essa questão, Azenha, com a campanha eleitoral de 2024. Como é que nós vamos administrar cidades como São Paulo? Olha a crise da tragédia no Rio Grande do Sul. A tragédia no Rio Grande do Sul teve que livrar os investimentos do Rio Grande do Sul do ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal foi uma ilusão, no meu modo de entender, uma bem intencionada ilusão do Haddad, achando que a elite financeira ia baixar os juros. Lembra? Ele vai baixar os juros, vai aceitar uma reforma tributária que atinge o patrimônio e a renda. Nada disso. Essa turma aí não sabe perder. Quanto mais tem, mais quer. Então, essa é uma disputa política, não tem nada a ver com técnica. E eles especulam, como muito bem o Melo mostrou na capa do jornal da tarde, do período anterior, como é que é isso? Ó. O dólar explode, foi Lula. É só isso. O Lula é culpado para explorar o dólar. Eles não fizeram esse terrorismo com Armínio Fraga na eleição de 2022 para que o Lula fizesse e assinasse a carta aos brasileiros? Fizeram. E como eles não podiam apoiar abertamente o Bolsonaro, eles vieram com esse discurso de torear o Lula, fazendo com que o Lula deixe de lado o programa que o elegeu. É isso que se trata, é uma disputa política.